obra que trouxemos para a nossa reflexão intitula-se Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert. Essa obra é uma obra em que todo espírita deve ler, meditar, refletir. Porque, como o próprio texto diz, são testemunhos de Chico Xavier. São 166 cartas que a Sueli Caldas Schubert selecionou, em que Chico escrevia no período de 1943 e 1964 ao presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio Vantuil de Freitas. Nessas cartas, Chico fala das dificuldades daquele momento, como as coisas se deram para a psicografia dos livros, e principalmente para quem trabalha, na parte mediúnica, é muito interessante, porque muitas vezes a gente diz assim, mas a vida do Chico tinha o Emmanuel lá do lado, a vida do Chico tinha sempre alguém, um espírito lá orientando, mas às vezes a gente esquece muitas vezes que ele era uma pessoa como nós, com as dificuldades e tudo, e ele narra nessas cartas, a traição de amigos, tudo isso ele passou. Ele não estava isento das vicissitudes da vida, Isso que a gente precisa entender. E esse livro, que são na verdade as cartas que ele escreve ao presidente da Federação Espírita Brasileira, é bem interessante porque ele se coloca ali, A gente vê o Chico ali com as dificuldades que poderiam ser nossas, guardando a devida proporção, é claro, Porque ele está falando ali do trabalho mediúnico dele, e isso não tem comparação. Então, como dissemos, é um livro, outro livro em que a gente diz assim, lê, para, reflete, pensa, e analisa, para a gente ter uma outra ideia, e ver que é possível sim a gente superar as dificuldades, superar os nossos desafios, bastando ter a fé em Jesus. Então fica a nossa sugestão, Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Obrigada, muita paz a todos.